Vamos falar de arquitetura, história, Salvador. Hoje eu trouxe duas pessoas aqui para fazer essa costura aqui dessa conversa. Francisco Sena e Fernando Peixoto. Então, Chico, obrigada por estar aqui, Fernando também. Mas vamos começar a conversar como é que Salvador dialoga com sua história ao longo desse tempo e a arquitetura, como é que isso vai acontecendo? Eu sei que é um caminho longo, a gente não vai ter... Pois é, Mila, já que você focou sobre mim, Fernando, com licença, é um prazer estar aqui com você, muito grande, mas eu acho que vou pegar o gancho da palavra que você usou no início, que é costura. A arquitetura, ela realiza uma costura urbana, é uma sucessão de momentos históricos, de superposições ou de justaposições. Sim. Em alguns lugares são superposições, são camadas. Aqui são justaposições, na verdade. Então eu acho que Salvador, a gente tem partido do princípio que é uma cidade que ela preserva muito pouco da sua memória. O que restou e o que se trabalha em cima dela é insignificante em relação ao potencial que ela teve, ao patrimônio que ela teve. Então o problema dessa convivência, dessa costura, é que ela não complementa, ela destrói para substituir. Então eu acho que a grande perda da cidade, a nossa grande realidade, eu acho que a grande deficiência do ponto de vista arquitetônico, urbanístico, histórico da cidade, vem muito em cima do que se destruiu e do que se construiu em lugares indevidos, porque não construir somando e não construir destruindo. Tirando, né? Construiu bloqueando, né? E bloqueando também. Na verdade. Então você pegava bairros, por exemplo, ruas estreitas, ruas que permitiam habitações unifamiliares, na verdade, e o Código de Obras permite edificações de 10, 20, 30 pavimentos de condomínios que tomam quase toda a dimensão do lote, e aí você passa a ter 100 unidades, 80 unidades no local, onde só haveria possibilidade para unidade de acordo com a capacidade do sistema de abastecimento de água, de esgoto, de coleta de lixo, de saúde pública, principalmente mobilidade urbana. É verdade. Mas inventaram a tal contrapartida, né? Aí o cara faz 3 casas lá em Cajazeira, não sei, dá uma contrapartida para o terreno da Vitória. Só tem interesse para o especulador imobiliário a contrapartida, mas para a cidade em si, para o cidadão... O Transcom é um absurdo. É um absurdo, é um absurdo. Então, você em detrimento de uma área, você prejudica a outra, adensando indevidamente outra. Mas, de qualquer maneira, Salvador é uma cidade que ela contempla 5 séculos de história. Sim. E nesses 5 séculos de história, você tem arquitetura que muitas vezes todas são projetadas com uma finalidade específica, é bem verdade. Mas algumas contemplam uma adaptabilidade perfeita ao meio ambiente. Sim. E outras não. É como se fosse uma coisa exógena, invasiva na cidade. Exatamente. Né? Então, nós temos exemplares de arquitetura fenomenais, que são exemplares dignos de serem citados internacionalmente, pela localização, pela implantação, ou seja, pela adequação da arquitetura. Já outros que são completamente inadmissíveis num clima como o nosso, inadmissíveis às vezes numa topografia como a nossa, ou numa história como a nossa. Ou numa história. Agora tem coisas que são conflitantes. É uma coisa que sempre eu não sou. Chico é o homem da história. eu sou um observador curioso. Tem uma coisa que eu nunca li nada assim, conceituando o comércio, o aterro do comércio. Porque na minha cabeça, aquele negócio daquela padronização, inventar de fazer aquelas passarelas cobertas na cota certa, independente da cota do terreno, aquela é maluquice. É modernismo da pior qualidade. Mas, ao mesmo tempo, o comércio me parece que deu uma sobrevida ao centro histórico. No sentido que manteve ali na vizinhança ou na região uma atividade comercial. É o que dá sempre sobrevida, é a função, é a atividade. Então, foi retirado do centro da cidade, que antes era o centro urbano da cidade, hoje é o centro histórico da cidade. Aquela região já não é mais centro urbano. Foram retiradas as suas funções, tanto administrativas públicas, quanto as funções empresariais, comerciais, e até mesmo residenciais, porque havia toda uma relação de familiar, de vizinhança, não é? De vizinhança muito grande na cidade. Hoje você pega um bairro, por exemplo, como
Eu morei no bairro da Saúde, eu morei 2 décadas no bairro da Saúde. Então a gente conhecia quem morava da esquina do Jardim Nazaré até o Largo da Saúde, as famílias todas, todo mundo. Quer dizer, ninguém frequentava a casa do outro, mas sabia quem era, havia uma relação de vizinhança e se cumprimentava, e havia toda uma segurança em estar socialmente naquele ambiente. E os jovens, como nós naquele tempo, então a juventude se relacionava, era a turma do bairro, né? E, enfim, e isso a gente terminou perdendo, né? Eu acho que nós temos três, digamos assim, dimensões de urbanismo dentro da cidade. Sim. Uma que é a cidade pietonal, é aquela cidade onde você caminha. É o centro histórico propriamente dito. Das ruas estreitas, que passa pouco carro ou não passa veículo, que você tem vizinhança de casa uma ao lado da outra. Eu me lembro de Fernando Fonseca, viu, Peixoto, que ele dizia, nosso professor, as casas no centro histórico pareciam que estavam brincando de espreme-gato, todas coladinhas umas às outras, né? E isso dava proteção, né? Dava proteção e era uma vizinhança toda muito próxima. A outra cidade é a cidade do veículo, mas não é a cidade das avenidas, né, dos grandes condomínios. É a cidade, por exemplo, eu diria assim, do Corredor da Vitória, da Avenida 7, de alguns bairros desse tipo, né? Que você já não tem essa vizinhança de parede e meia, mas de qualquer maneira você tem uma outra relação que fica entre o automóvel e o carro. E a outra cidade que é das grandes avenidas, dos grandes condomínios, dos grandes parques, ou seja, é uma cidade que você... Eu chamo de uma cidade outdoor, na verdade. Você não vive a cidade, você não vivencia a cidade. Na verdade, é uma soma de ilhas, né? De ilhas fechadas, com guaritas, com grades, com portões, com restrições, muitas restrições. Então você vive trancado, é como se fossem pequenos universos dentro de uma cidade e deixa compor o panorama da cidade, do cidadão propriamente dito, né? Eu me lembro que o Sérgio Bernardes dizia... Eu fiz um negócio com o Sérgio e ele dizia que a vontade mais que ele tinha era de projetar um zoológico. Porque o zoológico dele, ele ia fazer o caminho do pessoal que visita todo gradeado e os bichos soltos. Em vez de gradear os bichos. Então eu já propus que gradeasse a rua de Salvador. Só sai da grade quem for... Porque para gradear tanta coisa é mais barato gradear a rua, né? Agora eu me lembrei, no nosso tempo de juventude, havia um filme na televisão, era até em preto e branco, O Impossível Acontece. Nos anos 60, interessante. E uma dessas coisas impossíveis, na corrida espacial, que estava começando ainda, o homem ainda não tinha chegado na Lua. Então ele se imaginava a chegada na Lua, então imaginou-se num personagem, num foguete, 2 astronautas viajaram no foguete e chegaram em Marte. E ao chegar em Marte, na verdade, a nau terminou apresentando defeito ali e de repente, quando eles conseguiram abrir a escotilha da nau, perceberam que os marcianos estavam todos em volta, olhando curiosos, né? Então, eles se prepararam, o marciano disse que não abrisse a porta, que iam preparar tudo e tal. E aí os marcianos já tinham estudado o planeta Terra, já sabiam o que acontecia, e convidaram eles para descer, foram muito bem recebidos, levados para uma casa mobiliada, decorada, como era a casa na Terra, do terráqueo. Sim. E eles entraram naquela casa como se fossem muito bem recebidos, né, marciano. E no dia seguinte, dormiram no dia seguinte, tentaram abrir a porta da casa, a porta trancada, tentaram abrir a janela, tudo gradeado. Então, e do lado de fora viram uma plaquinha. Um ser extraterrestre, um ser planetário vindo do planeta Terra. Ou seja, era um zoológico planetário. E nós éramos espécimes exóticas naquele zoológico. Tem uma história de ficção, aí já está entrando em outro caminho, mas tá bom. Mas é ocupação, né? Tem uma história de ficção científica que os 2 são presos lá, é um caso semelhante. E que tinha gente de tudo quanto era lugar, era um zoológico planetário. E o cara fazia teorema de Pitágoras, o diabo não adiantava nada, tá certo? Para mostrar que tinha inteligência. Aí um dia assaltaram o cara e tal, coisa. Aí por quê? Aí disse, por quê? Porque vocês pegaram um ratinho e criavam um ratinho ficava e tal. E o único... Só quem pode criar um outro animal é um ser inteligente. Eles foram libertados por causa do ratinho que eles criavam. Pois é. Mas a cidade, eu acho que a cidade contempla tudo isso, porque tudo depende de como você vê, o seu olhar, o olhar que você debruça sobre a cidade, né? Então, o que eu acho que a gente tem um compromisso muito grande, todos nós que já tivemos, passamos por cursos universitários, somos profissionais e tudo mais, ou professor, no caso meu, é aquele de educar o olhar. Então, é educar o olhar do cidadão.
Porque educando ao cidadão, ele deixa de cometer crimes contra o seu patrimônio. É verdade. Né? É aquilo que nós estávamos conversando um pouco antes, Fernando, da arquitetura que você faz. De repente, você projeta um prédio que tem altura e tudo mais, aí um outro fecha a varanda, o outro muda uma coisa, o outro bota um telhadinho lá em cima na cobertura. Não tem profissional bom se o cliente é ruim. Exatamente. Porque ele não exige. Exatamente. Aí Então, se ele não exige o profissional. E aí a cidade termina sendo um caos, exatamente porque não existem limites, e quando existem limites, os limites são errados, na verdade. Errados, E esse cidadão, ele não se sente parte disso, né? Não Enquanto ele não reconhece tudo isso, ele não cuida, né? Enquanto você não envolver a comunidade, você não pode realizar um bom trabalho. Se a comunidade não lhe passar aquilo que ela almeja, o sentimento dela, a percepção dela do seu espaço, as suas necessidades, não haverá jamais um trabalho público eficiente se não tiver uma consulta. Não é comunicar à comunidade o que você vai fazer, é consultar, ouvir, escutar. Mas escutar e atender a comunidade dentro das limitações do possível, obviamente. Claro. Mas a nossa cidade eu diria assim, é muito uma convivência desse caos. É um caos que a gente aprende a lidar nesse caos, aprende a conviver com esse caos. E tem uma vantagem que pelo menos tem a âncora histórica, né? Porque outras cidades são um caos sem âncora nenhuma. Né? É aquela coisa da nossa identidade que fica. Agora, Salvador é uma cidade com uma paisagem magnífica. Eu acho que a paisagem mais fantástica da Bahia não é essa orla oceânica, que não deixa de ser bonita, é a Bahia Todos Santos. Não, essa borda oceânica, daqui até o Ceará é tudo igual. É tudo igual. Coqueiro é a restinga. Aliás, a paisagem do Nordeste, ela começa exatamente de Salvador. É de Salvador para cima, com as dunas, aí tem aquelas águas internas, a restinga e tudo mais. De Salvador para baixo é a Mata Atlântica. Veja o que é o Baixo Sul, a região do Cacau. Né? Que é um diferencial. É um diferencial, Então, aquela história. Agora é pro lado errado. Mas a impressão que eu tenho aqui também foi porque a fragmentação urbana era muito pequena, então não dava para empreender nada. O cara para comprar 4 casinhas daquela era um inferno, porque o cara não vendia e tal. Aí levou para os lugares novos, porque tem menos vamos dizer assim. Eu sempre digo, me chama de maluco. Se eu tivesse que fazer um metrô, eu faria um metrô para Ribeira, para a Cidade Baixa. Porque para o norte, cada metro de metrô que você fizer, tem que faz mais 10 condomínios, vai ficar mordendo o rabo, não vai adiantar. E é um metrô que não substitui ônibus, não substitui carro. Hoje se fala tanto de ecossistema, então a gente conhece a diversidade, a pluralidade dos ecossistemas, que é uma coisa fascinante, né? A nossa riqueza é a pluralidade. Mas a arquitetura é a mesma para todos os ecossistemas. É como se houvesse um padrão de arquitetura que você repete, não importa se é na região de arenoso, ou salitroso, ou de Mata Atlântica, ou de manguezal, enfim, repete o mesmo modelo sempre. Chico, eu chamo isso de falta de arquitetura sustentável, porque eles chamam de arquitetura sustentável um monte de coisa, mas a arquitetura sustentável é justamente isso, você adequar ao espaço, exatamente, né? Ela ser adequada àquilo ali, ela ser... E tem o número 1 da sustentabilidade. Não tem sustentabilidade no desnecessário. É verdade. Esse é o grande e essa é a palavra-chave, porque desnecessário remete à função. Então a arquitetura ela tem que atender à função. Tem que atender. A função individual e a função coletiva, né? E a gente estava conversando também, é tão gostoso bater um papo com vocês, e nós estamos aqui de uma forma tão descontraída, informal, né? Que arquitetura são cenários. Nós arquitetos, o que é que o arquiteto propõe? São cenários para o teatro da vida. Então, um estádio de futebol é um cenário para uma prática esportiva. Um centro de convenções é um cenário para um encontro, obviamente, de convenções, você é redundante. Uma escola para o ensino, a igreja para a oração, a casa para a habitação. E macro e micro cenários. Dentro de uma casa que já é um cenário, você tem o espaço da cozinha, o espaço do quarto, o espaço da sala e assim por diante. Então, você vai compondo cenários. Então, e tudo isso é em função de quê? Do ser humano. Então é a compreensão do ser humano com as suas necessidades, seus desejos, as funções inerentes a tudo isso. Então a essência está dentro de nós. A arquitetura tem que ser o espelho da nossa alma. Toda vez que a arquitetura tenta ser causa, ela se arrebenta. A arquitetura é consequência. É consequência. Na hora que o arquiteto tira uma que quer mudar o mundo e faz a arquitetura dele, sempre dá bronca. O arquiteto tem que ser intérprete. Exatamente. Intérprete. Exatamente. A arquitetura ela tá
do lado emocional da pessoa, ela está na ciência também, né? Ela está na exata e na humanas, né? Nas duas áreas ao mesmo tempo. Eu acho que ela está em todas as áreas. Arte, principalmente arte, porque a criação essencialmente em todas as áreas. Você tem eu acho que a formação mais ampla, mais holística de qualquer pessoa é arquitetura. O cara não sabe o que quer ser, vai ser Você tem que saber de medicina. Vai ser publicitário, vai ser cantor, vai ser... Eu conheço de todos os tipos. O arquiteto termina saindo para todas as áreas porque contempla um pouco de cada uma. Eu estava dizendo, até da medicina, porque se você não conhecer sanitarismo, que é o básico da saúde, da prevenção... Mas por isso talvez que não funcione. A gente é renascentista demais. A gente quer entender de tudo. O arquiteto entrou na equipe, tem que ser o chefe, o coordenador. Né? E distanciado da realidade. Eu acho que ele não pode se distanciar da realidade. O arquiteto ele tem que sair de um casulo, do casulo até acadêmico mesmo. A academia é muito importante, mas a academia só ela não funciona, porque ela lhe coloca dentro de uma redoma. O arquiteto tem que vivenciar, tem que experimentar, tem que conhecer, tem que viajar, tem que discutir, tem que se envolver com a comunidade. Não é? A arquitetura tem que ser resultado. É isso que você falou, que é fantástico. Porque senão não vai. Não é uma coisa que você consiga ser técnico. Por exemplo, um cara sem nenhuma cultura pode ser um grande calculista. Não é? Mas não acredito que consiga ser um grande arquiteto. Não é porque é um conjunto de... A teoria das inteligências múltiplas, né? Então, uma das inteligências que estão sendo estudadas internacionalmente, né, é a inteligência do espaço, é aquele que domina o espaço, que é a do arquiteto exatamente, né? Então, o arquiteto, essencialmente, é um trabalhador do espaço edificado para a gente. E para a gente. Gente, esse assunto é interminável, né? Então, falar de arquitetura, falar de gente, né? Tem que estar tudo ligado. Enfim, muito obrigada, Chico, muito obrigada, Fernando, por estar aqui. E fica com a gente, casa comigo, que tem muita coisa boa para você aqui.